Bom dia, pessoal. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a opção do ponteiro. Nós estamos, então, vamos fazer a resolução dos exercícios da aula sobre massa molar, tá? É a apostila 3, da página 249. O primeiro exercício nós fizemos junto com a teoria da aula, tá? O que é importante aqui? Não ficar preocupado com a parte de matemática. É lógico que ela é importante, ela é, mas não adianta nada você saber fazer a matemática e não interpretar a parte química. Então, agora, a importância é a parte química, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, vocês me procuram. Então, lembrando rapidinho o que é massa molar, é a massa em gramas existente em um mol da substância. Se você tiver um mol de ouro, a massa molar é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Se for moléculas de água, a massa molar é a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se for íons cálcio, é a massa de 6 vezes 10 a 23 íons de cálcio. O importante é que você saiba que essa massa molar sai dos valores da tabela periódica ou dos valores que o exercício fornece como dado. Dado massa atômica, dado massa molar, tá? Então, vamos começar, né? Como descobrimos a massa molar da substância? Você vai olhar a tabela do jeito que a gente fez na aula teórica. Você tem a tabela periódica, sempre a massa atômica que você busca, tá? Cuidado que tem dois números, tá bom? É a massa atômica, no caso dessa tabela, eu só peguei a tabela com as massas. Então, no caso aqui, o hidrogênio, a massa seria de baixo, tá? Então, a questão 2. A gente tem uma lâmpada de hélio que tem cerca de 12 gramas desse gás nobre. Quantos átomos de gás existem na lâmpada? Então, o que eu aconselho? Monta aquela linha, no caso, a linha do gás nobre, que é o hélio. 1 mol de gás hélio tem 6 vezes 10 a 23 átomos, porque ele está falando do gás hélio, que seria átomos. Você pega a tabela periódica, vai até o hélio, tá aqui. A massa é essa aqui de 4. 6 vezes 10 a 23 átomos, que tem 4 gramas. Ah, Elise, não é esses 12? Não, esses 12 gramas é da pergunta. A massa molar do gás hélio é fixa e está na tabela. Essa é a linha que eu falo para vocês montarem, tá? Aí você olha a pergunta. Se eu tenho 12 gramas, grama embaixo de grama, quantos átomos? X embaixo de átomos, aí eu monto a regrinha de 3. Grama embaixo de grama, acho X. Gente, essa é a parte química. Se você entender isso aqui, já tá ótimo. Excelente para o primeiro colegial. Agora, a gente vai desenvolver o cálculo. Mas não é isso. Ah, eu não entendi isso, Arleis, porque eu não sei fazer a conta. Não, você entendeu a parte de química, você enrosca na matemática. Aí, isso depois, com o tempo, a gente vai treinando. Vocês estão no primeiro colegial, vocês vão recuperando e vão saber trabalhar a conta, tá? Eu vou ajudar um pouquinho aqui. Nesse exercício, por exemplo, como regra de 3 é proporção, de 4 para 12 é um número fácil de ver que é vezes 3, não é? Então, daqui para o x também é vezes 3, porque regra de 3 é proporcional. Se eu multiplico por 3 aqui, aqui também por 3. Se eu multiplico por 2, aqui também por 2. Então, 6 vezes 3 dá quanto? 18. Aí você deixa a potência. 18 vezes 10 a 23 átomos. Essa continha não judiou, né? Tem conta que judia, mas essa foi tranquilo, tá bom? Então, vamos para o exercício 3. Exercício 3 já vai exigir um pouquinho mais na conta, mas lembrando que o objetivo da aula é você entender como usar a massa molar, tá? Então, ele está falando de ferro, então vamos montar a linha de ferro. Que eu falo, a linha, né? 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. A massa molar está na tabela. Então, você pega a tabela, o ferro está aqui, ó, 56. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, que tem essa massa molar em gramas. Pronto. Agora, lê a pergunta.
Qual a massa de ferro? Então, meu X vai vir embaixo do 56. Vamos fazer a regrinha de 3. Se eu tenho 6 vezes 10 a 27 átomos, átomo embaixo de átomo. Então, olha como que fica. 6 vezes 10 a 27 átomos, X. E aí, vou trabalhar aqui. Agora, eu vou fazer em cruz, tá? Mas eu faria assim também, ó. De 23 para 27, a diferença é de 4, tá vendo? 10 elevado a 4. Então, daqui para cá eu aumento 10 elevado a 4, tá? Mas, Elisa, eu não gosto, não sei fazer conta. Vamos isolar essa regrinha de 3, ó. X vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 56 vezes 6 vezes 10 a 27. 6 vezes 10 a 23 vezes x igual a 56 vezes esse valor, tá aqui. Vou isolar o x. Essa parte, 6 vezes 10 a 23, vai passar para cá dividindo, tá vendo? O 6 corta, cortei o 6. 27 com 23, corta, sobra 4 em cima, né? 23, 24, 5, 26, 27. Sobra 10 elevado a 4. 56 vezes 10 elevado a 4 é você colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Pronto. 560 mil gramas. Um detalhe que o exercício pediu a massa em quilo. Grama, para passar para quilo, divide por 1000. Então, dá 560 quilos. Mas, gente, de novo, hein? Vou falar de novo. Isso aqui eu preciso que vocês entendam agora, tá? A conta é uma ferramenta, mas não adianta nada saber a conta e não entender aqui, tá bom? O exercício 4, ele fala agora de moléculas de ozônio, tá? A camada de ozônio serve de filtro para alguns comprimentos de ondas dos raios ultravioleta. Qual é o número de moléculas de O3 em 24 quilos da substância? Preciso montar aquela linha agora para o O3. De novo, pego a linha da tabela. O oxigênio está aqui. O mol de gás O3 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso é fixo. Que tem a massa molar do O3, que não tem nada a ver com esse valor. Você vem aqui, eu tenho 3 oxigênios na molécula. Cada molécula, o oxigênio vale 16. 3 vezes 16, 48. Essa é a massa que vem aqui, gente. Agora, você lê a pergunta. Qual é o número de moléculas? Então, o X vai ter que vir aqui embaixo de moléculas. Quando eu tenho 24 quilos, que é massa. Só que aqui está em gramas, então eu tenho que passar quilo para grama. Multiplico por 1000, 24 mil gramas. Agora sim, acho o valor de moléculas para 24 mil gramas. Vamos isolar esse X? 48 vezes X igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 24 mil. Tá aqui. Vou isolar o X. X é esse número dividido pelo 48 que vem aqui embaixo. Eu peguei esses 3 zeros e passei para a potência para ficar mais fácil de fazer a conta aqui. Então, eu fiz 6 vezes 24, esses 3 zeros é 10 elevado a 3, dividido pelo 48. E aqui, antes de fazer conta, gente, dá para você cancelar, ó. 48 por 24 é dividido por 2, né? 48 dividido por 24 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, ó, sobrou só o 3 e a potência. 23 com 3, multiplicação de potência, se soma os expoentes. Vai dar 26. Então, eu vou ter 3 vezes 10 a 26 moléculas de ozônio. Essa seria a resposta correta. De novo, é aqui que eu preciso que vocês saibam, tá, gente? Esse desenvolvimento aqui é legal de entender, mas é a regrinha de 3 aqui, essa montagem que é importante. O exercício 5 também é de molécula, que eu tenho gás carbônico, tá aqui, CO2, substância que contribui para o aumento do aquecimento geral da atmosfera. Que massa em toneladas foi lançada no ar quando essa queimada produziu essa quantidade de moléculas? Vamos montar a linha para o CO2, pegando a tabelita. O mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas.
Como que a gente calcula a massa molar do CO2? Carbono vale 12, oxigênio vale 16. Eu tenho um carbono aqui só que eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio 16, mas eu tenho 2. Então, dá um total de 32 ao todo. Somando 12 com 32, 44 gramas. Essa é a massa molar. Agora, a gente faz a pergunta. Molécula embaixo de molécula. 2,4 vezes 10 a 30, acha a massa X, tá? Ele pediu em toneladas, mas vamos achar primeiro em grama. Multiplicando em cruz, X vezes 6 vezes 10 a 23, tá vendo? Igual 2,4 vezes 10 a 30 vezes 44. Vamos isolar o X. X vai ser isso dividido por 6 vezes 10 a 23, tá aqui. Fazendo a conta de 2,4 vezes 44, dá 105,6. Dividido por 6 vezes 10 a 23. Não vai esquecer essa potência aqui em cima. Fazendo essa conta de 105,6 dividido por 6, dá 17,6. Agora, vamos para a potência. 10 elevado a 20 aqui, 10 elevado a 23 embaixo. Na hora que eu subir essa potência aqui, 23 eu subo, eu troco o sinal do expoente, fica menos 23. 30 com menos 23 dá 7. Então, o valor aqui é 17,6 vezes 10 elevado a 7 gramas. Como o exercício pediu em toneladas, eu vou multiplicar, vou dividir, né? Quando gramas para tonelada, divide por 1 milhão. Se você quiser usar potência, 1 milhão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 10 elevado a 6. Dividido por 10 elevado a 6, ó, esse 7 com esse 6 vai cancelar e vai sobrar 1 em cima. Então, 17,6 vezes 10, 176 toneladas. Nossa, Arleide, não conseguiria fazer essas contas. Por enquanto, no primeiro colegial, se você conseguiu fazer essa regra de 3 certa, já é suficiente, tá? E agora, para a gente finalizar os exercícios da apostila, ele fala de uma outra substância chamada de ureia, que ele me dá a fórmula, tá aqui. É amplamente utilizada no setor de fertilizantes e na formulação de dietas para bovino de corte e leite. Qual o valor da massa de uma molécula? Essa massa ele pediu em gramas. Vamos montar aquela linha. O mol da ureia. A ureia é formada pelo carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. O mol dela tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso é fixo. Como que a gente calcula a massa molar? Tem que somar tudo aqui. Ó, eu tenho um carbono, eu tenho um oxigênio, eu tenho 2 do nitrogênio, cuidado com esse 2 do parênteses, e eu tenho 4 de hidrogênios. 1 do carbono, 12. 1 do oxigênio, 16. 2 no nitrogênio, cada nitrogênio vale 14. Eu tenho 2, então 28. Mais 4 do hidrogênio, somando tudo dá 60. Essa é a massa que vai aqui na nossa linha. Agora, você vai fazer a pergunta. Qual o valor da massa? Então, o X tem que ir aqui embaixo para uma molécula, uma só. Uma molécula X. Pronto, gente. X vezes 6 vezes 10 a 23 igual a 60 vezes 1. Tá aqui. Isola o X. X vai ser 60 vezes 1, 60, dividido por 6 vezes 10 a 23. 60 por 6 dá 10, né? Vou subir a potência. O que acontece aqui com o sinal do expoente? Inverte. Então, fica 10 vezes 10 elevado a menos 23. Menos 23 com 1 dá menos 22. 10 elevado a menos 22. Olha que valor pequeno, gente. Tinha que ser, né? Que se eu não enxergo uma molécula, a massa tem que ser um valor muito pequeno, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, pessoal, não deixa de me procurar, tá? Tentem fazer os exercícios sozinhos. Então, um beijão aí, uma excelente semana para vocês. Então, uma boa semana para vocês, bom estudo, gente. Beijo para todos.
e todas.